Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365. Projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 23 de abril de 2022, os capítulos, ou na verdade, o capítulo inicial é o Livro dos Juízes, capítulo 1. Eu sou Matheus Ramos Pro. Vamos lá? O Livro dos Juízes, capítulo 1. Novas conquistas pelas tribos. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo à herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu. Mas o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome, outrora, era Quiriate Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Otiniel conquista Debir. Versículo 11. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. Disse Caleb: A quem derrotar Quiriate Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Outras conquistas. Versículo 16. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus
que habitavam em Zefate e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Horma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E, como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, a aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até ao dia de hoje. Terras não conquistadas pelos israelitas. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Antes, continuaram com ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquizib, os de Elba, e os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate. Masa continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arrendaram os filhos de Dan até às montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Lucas, capítulo 21, versículo 29, até Lucas, capítulo 22, versículo 13. A parábola da figueira. Exortação à vigilância. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo.
Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O povo vai ter com Jesus para o ouvir. Versículo 37. Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. O plano para tirar a vida de Jesus. Capítulo 22. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se entregaram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Os discípulos preparam a Páscoa. Versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou a Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segue-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Salmos, capítulo 90 e capítulo 91. Livro 4, Salmos 90 até o 106. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Capítulo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada.
De madrugada, viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Sob a sombra do Altíssimo. Capítulo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios capítulo 13, versículos 24 e 25. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. E aí, mais um belo episódio. Espero que você
tenha mudado alguma coisa na sua vida esse episódio de hoje. Que é isso. Tenha tocado você e mude algumas atitudes suas. E minha também. Leste Lehar.